Boa tarde. Hoje venho até vós para vos falar um pouco sobre os maias. Este vídeo vai ser muito curto, porque eu vou apenas focar dois aspectos, que são eles o título e o subtítulo da obra. É fundamental que tenhamos isto em conta. O título, obviamente, a família, os maias, e é isso que vai ser o centro da nossa atenção, se tivermos em conta quer a intriga principal, quer a intriga secundária, mas a família não está isolada, ela tem relações com a sociedade sua contemporânea, a sociedade que a rodeia, e por isso nós vamos ter variadíssimos episódios em que vemos as personagens a interagir com outras personagens e que essas outras personagens são ali alvo de uma crítica. E aí nós, como podemos ver aqui, temos que ter em conta, por um lado, o título da obra, Os Maias, e por outro lado, a parte da crónica de costumes que tem a ver com o subtítulo que está aqui, como podeis ver, episódios da vida romântica. Relativamente à família, temos a intriga principal, como eu disse, a intriga secundária, vamos já ver a seguir. Na crónica de costumes temos, por exemplo, o jantar no Hotel Central, em que se discutem variedíssimos temas e em que algumas personagens são elevadas à caricatura. Temos o episódio do hipódromo e das corridas de cavalos e vemos Afonso dizer que muito mais português, muito mais natural seria, em vez de corridas de cavalos, termos uma boa tourada à portuguesa. Vamos depois também ver isso. O jantar em casa do Conde Govarinho, os episódios dos jornais, o Corneto do Diabo e a Tarde, o sarau no Teatro da Trindade e, por fim, um outro episódio que não está aqui, mas que é um momento da obra que eu penso que é fundamental, que é o passeio final de Ega e de Carlos, 10 anos envolvidos, ou seja, 10 anos depois já de terem acontecido todos aqueles acontecimentos, a morte de Afonso, a ida de Maria Eduarda para a Europa, um segundo possível casamento de Maria Eduarda, depois, 10 anos depois, Ega e Carlos voltam a Lisboa, voltam ao Ramalhete, no Ramalhete inclusivamente encontram a destruição, pó, elas, é uma lástima e eles, principalmente Carlos, sofre por ver o Ramalhete assim. Volto a insistir nisto. Os Maias, a história de uma família, por um lado, ao longo de várias gerações, por outro lado, o subtítulo Episódios da Vida Romântica. E agora aqui também quero abrir este parênteses. Porquê é que tinha de ser um romance e porque não um conto ou uma novela? Pensemos mentalmente numa pirâmide. No topo da pirâmide vamos imaginar que está o conto. O conto é uma narrativa, só que a sua extensão é pequena, geralmente tem uma ação, não mais do que uma, que vai focar na qual focamos a nossa atenção. Tem pouquíssimas personagens, o espaço é restrito, tudo se passa num local ou dois, não mais do que isso. Também o tempo do conto é também ele um dia, dois ou até menos às vezes, menos do que isso. Já a novela pode ter mais personagens, mais um espaço mais abrangente, os acontecimentos podem passar-se durante algum tempo que não só um dia, às vezes semanas. Agora, o romance tinha que ser a base da pirâmide. A base, porquê? Porque é aquela parte que apanha tudo. Reparem, nós estamos perante um romance, precisamente, que vai abarcar 3 gerações da mesma família. E não só vai abarcar 3 gerações, como vai ter analepse, há variadíssimas analepses. Já agora eu aqui chamo a atenção para isso. Uma analepse é um recuo no tempo, é o recuar até o passado para explicar, por vezes, factos do presente. E nós vamos ter, então, variedíssimas analepses. Precisamos também de espaço, precisamos de lá está, muitas personagens, precisamos de tempo, um tempo que se estende por anos e anos,
precisamos de variadíssimos espaços. E aí também, e depois cá está, mais que uma ação, nós temos ali mais que uma intriga, mais que um assunto em que focamos a nossa atenção. Por isso, reparei, se nós pensarmos em termos de uma pirâmide, lá no topo, pequenino, temos o conto, no meio teremos a novela e cá abaixo, na base, teremos o romance. E nós precisamos mesmo do romance para contar a história dos maias e desses tais episódios da vida romântica. Num outro slide eu tenho precisamente isso aqui. Por um lado temos então a ação principal, a intriga principal e a secundária, também já vamos ver, e depois temos inserido cá no meio a crónica de costumes e depois o epílogo, a história da família, o incesto, nós já iremos ver mais numa outra aula. E por fim, no capítulo 18, temos então esse passeio final do Ega e de Carlos e a maneira como eles veem Lisboa, a estátua triste de Camões, todo o simbolismo que perpassa ao longo de toda a obra, especialmente neste último capítulo. Também chegam à conclusão que, apesar de todos os planos e apesar de se quererem distinguir das outras personagens, acabam por concluir que também eles não foram senão românticos, seres inferiores que se deixam guiar pelo sentimento e não pela razão. Lá iremos também ver isso. Como digo aqui, temos então a intriga principal e a intriga secundária são ações fechadas, porque nós vamos depois saber o desfecho. Temos aqui que a crónica de costumes, ou seja, os episódios da crónica de costumes, a vida lisboeta, vai para além da obra, ou seja, a obra termina, mas a vida das personagens, das pessoas, essa continua. Portanto, essa será uma ação aberta. Eu digo aqui em baixo que a crónica de costumes é independente da ação principal e é. Num outro slide também pus aqui, concebe uma série de episódios em que as características dos portugueses se manifestam. E são características que por vezes não são muito de louvar, por assim dizer. Temos aqui, por exemplo, o parasitismo, o oportunismo, a inércia, a falta de cultura e outros vícios mais que, no fundo, explicam a situação de Portugal da regeneração. E depois temos aqui o próprio a dizer-nos o que é o realismo. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para condenar o que houver de mal na sociedade. Não é apenas, como digo aqui em baixo, a expor o real, mas a partir dele fazer uma análise do homem e da sociedade. O naturalismo vai mais longe, pretende fazer uma análise quase científica do indivíduo e do comportamento do indivíduo. Depois também iremos ver o que é que em os maias é de teor realista e o que é que já podemos dizer que existe de naturalismo nos maias. O que eu digo aqui, naturalismo difere do realismo, mas não é independente dele. Muitas vezes as pessoas dizem apenas que, de uma forma muito simplista, que o naturalismo é a extensão mais profunda, mais sórdida do realismo. Digamos que o realismo, uma vez alguém me dizia, o realismo vai mexer nas coisas com luvas de pelica, o naturalismo mexe nas coisas com luvas de borracha para não se sujarem as mãos. O naturalismo vai abarcar temas mais sórdidos, por exemplo, assuntos como o alcoolismo, o jogo, o adultério, a pressão social, doenças nas suas causas e consequências e vocabulário mais terra a terra, com detalhes mais fotográficos. Portanto, depois nós iremos ver ao certo o que é que podemos dizer que existe de naturalista em os maias. Voltando agora, ainda há crónicas de costumes, temos então os temas. O adultério, a educação, eu aqui faço à parte sempre para referir a educação de Pedro da Maia e o pobre do Pedrinho, de volta o padre Vasques e todos os outros que, segundo Afonso,
se alimentavam e bebiam o seu vinho às suas custas. E depois temos a educação de Carlos, quando Afonso, depois do suicídio de Pedro, lá iremos, parte com Carlos para a Quinta de Santa Olávia, no Douro, a dar-lhe uma educação totalmente diferente. Não é aquela educação tradicional portuguesa, não é a cartilha, manda vir o preceptor inglês, Mr. Brown, e dá-lhe uma educação virada para as coisas práticas da vida. O primeiro dever do homem é viver. E o latinzinho, sim, mas mais tarde, bem mais tarde. Primeiro, diz o Brown, força, músculo, força. E então, mais tarde, as letras. O que muito escandaliza as senhoras, que depois vão, mais adiante, vamos ver, as Silveiras, que têm depois também o Eusébiozinho, que é um triste nas mãos de Carlos, o Carlinhos, porque o Carlinhos é cheio de vitalidade, cheio de força, e o Eusébiozinho com o seu crâniozinho calvo, de sábio, era uma proeza naquelas redondezas, por aquelas bandas. Bom, vamos depois ver ali a educação de um e de outro, e até que ponto isso pode ser importante ou não. Dizia então, educação, uma decadência, a família, o tema da literatura, este, por exemplo, em destaque, por exemplo, no jantar no Hotel Central, quando vemos o Ega pegar-se com o Alencar, não se menciona o excremento, diz. Então, mas não quero fugir por aí. Vamos também os subtemas. O progresso, o jornalismo, o dom-juanismo, o tédio. São subtemas que estão presentes ao longo da obra. Eu quero apenas lembrar o episódio em que nós vemos Carlos cheio de entusiasmo, monta um consultório, põe lá um criado, não tem simplesmente doentes, não tem clientes, passa ali tardes em plena ociosidade e acaba por se desmotivar, cheio de boas intenções, mas o consultório não dá em nada. E aqui sim, eu vinha chegar aqui, uma vez que falei então nos Maias, título, subtítulo, a Crónica dos Costumes, e agora volto ao título, os Maias. E falei no romance, e porque é que tinha que ser um romance, por isso mesmo, porque nós vamos ter a ação secundária e vamos ter a ação principal. Tudo isto vai mexer com imensas personagens, tudo isto vai estar ao longo, a abarcar vários espaços e vai percorrer várias gerações, portanto, imenso tempo. Por isso precisávamos de ter um romance, não uma novela, e muito menos um conto. Portanto, e temos aqui então Afonso e Maria Eduarda Runa, casados, têm um filho, Pedro da Maia e Maria Monforte, cuja beleza ofende Lisboa. Esta ação, a ação em que nós vemos Pedro da Maia e os amores dele por Maria Monforte, a negreira, mas também vemos depois que Maria Monforte foge com a filha mais velha, portanto, com a Maria Eduarda, e foge com o napolitano que o Pedro tinha ferido e que, enfim, foi lá para casa para fazer a convalescença. Um dia, diz Pedro, chega à casa e encontra uma carta. Maria tinha partido com a menina. Essa é a ação secundária. A ação principal temos então Carlos da Maia e Maria Eduarda. Anos mais tarde, Carlos viaja, forma-se em medicina e um dia, no peristilo do Hotel Central, vê pela primeira vez Maria Eduarda. Mantém um relacionamento e depois o resto iremos ver na aula quando lermos a obra. Portanto, é só por agora e desejo a todos boas leituras e não desistam dos Maias, porque é uma obra simplesmente magnífica. Muito boa tarde.